Olá pessoal, vamos continuar nossas aulas aqui sobre biomoléculas, falando um pouquinho mais sobre os carboidratos. O próprio nome já diz, né? Carboidratos são carbonos hidratados, a gente fala assim. Eu vou mostrar um pouquinho mais sobre a estrutura dele, mas basicamente a forma que a gente usa é essa aqui. X. Então são carbonos hidratados realmente, e são formados a partir das reações de fotossíntese aí. Alguns vegetais, de forma geral. Esses carboidratos eles são a base da nossa alimentação, da nossa pirâmide alimentar. São muito importantes para o nosso organismo. Para aqueles que pensam, fazer dieta, cortar todos os carboidratos é uma coisa bem complicada, porque é uma grande fonte de energia para o nosso organismo. Os carboidratos são fontes, são os açúcares, né? São presentes em doces, hortaliças e leites, ou cereais e grãos. É a principal fonte de energia do nosso organismo e existem vários tipos de carboidratos. A glicose é a mais conhecida, mas também existe a frutose, sacarose, lactose. O amido é um conjunto desses carboidratos, um polímero, como a gente falou, glicogênio, quitina também são uniões entre outras formas de polímeros de carboidratos. Os carboidratos, a glicose e a frutose, são encontrados no mel em diversas frutas. São moléculas relativamente pequenas, podem ser absorvidas com facilidade no intestino. A sacarose ela é extraída da cana-de-açúcar beterraba, é formada pela junção de dois carboidratos menores, de glicose e frutose. A lactose é encontrada no leite e é formada pela junção de dois carboidratos menores, a glicose e a galactose. A gente tem aqui os exemplos de monômeros ou monossacarídeos que a gente tem. Os carboidratos são simples, mais simples, são denominados monossacarídeos. E esses são exemplos aí de glicose e frutose. Você pode observar que no caso da glicose, ela apresenta um poliálcool, estando mistura aqui na ponta de um aldeído. E a única coisa que modifica aqui na frutose são os isômeros, né? De função, aqui ao invés de ter um aldeído, a gente tem uma cetona. E esses monossacarídeos eles podem formar formas cíclicas, forma de piranose, né? Ciclos de 6, e são formadas através da condensação aqui dessas estruturas. A gente pode ver aqui essa hidroxila, ela forma aqui um ciclo de 6. Dessa forma aqui está tá reagindo da hidroxila com oxigênio com o aldeído. E no caso a gente pode ter dois casos de glicopiranose. A gente pode ter a beta ou alfa de glicopiranose. A beta tem a hidroxila para cima e a alfa a hidroxila virada para baixo. E como a gente viu nas aulas anteriores sobre polímeros, a gente viu que essa posição da hidroxila tem uma importância muito grande para a gente. Por exemplo, a celulose é formada por um conjunto de beta-glucose e a gente não consegue digerir a celulose. No entanto, aqui o amido, que a gente consegue consumir a forma das células vegetais armazenarem energia, a gente consegue destruir essa molécula, tirar a energia dela, e também os seres vivos, aí, os animais, conseguem armazenar energia na forma de glicogênio, que é uma espécie de amido também, formada por alfa-glicose nos organismos dos animais. Os disacarídeos, como a própria palavra fala, né, são conjuntos aí de dois sacarídeos. A sacarose presente no açúcar, por exemplo, é um
disacarídeo formado por frutose e glicose. Aqui, os monossacarídeos, eles formam condensados, né, e liberam uma molécula de água. A lactose, encontrada no leite, é a união de galactose e glicose. A maltose, encontrada no malte, é a junção entre duas glicoses. Os polissacarídeos, como eu havia falado, celulose, amido e glicogênio, são denominados polissacarídeos, uma vez que são obtidos pela polimerização dos monossacarídeos, que nesse caso são os nossos monômeros, cuja fórmula molecular é C6H12O6. Aqui a gente tem a celulose, também é formada por moléculas de glicose, porém sua função biológica é a função estrutural das células vegetais. Ela mantém as paredes celulares firmes, formam fibras insolúveis em água e não podem ser digeridas pelos humanos. Possui importantes aplicações industriais, como a produção de papel, seda artificial e alguns tipos de plástico também. Aqui a gente pode ver que todas as ligações são entre beta-glicose, okay, do tipo 1,4, que está na posição 1 e no átomo 4 aqui. Então a gente tem uma ligação que o nosso corpo não consegue digerir, porque a gente não tem a enzima capaz de quebrar esse tipo de ligação. Enquanto que o amido é formado por alfa-glicose, conjunto de alfa-glicose aí, orientado no polissacarídeo, que é utilizado como reserva vegetal pela amilose, tem cadeias abertas compostas por moléculas de alfa-glicose. E a amilopectina, são cadeias longas unificadas de alfa-glicose, sendo a principal forma de armazenamento de energia das plantas. Possui elevada massa molecular, está presente principalmente nos tubérculos, frutos, raízes, sementes e, portanto, nos alimentos como arroz, batata, milho, ervilha e farinha. Na sua formação ocorre a condensação de moléculas de glicose, obtendo água como resíduo. A gente tem novamente uma reação de condensação, polímero de condensação, formando aí a estrutura do amido. No caso do glicogênio, também é formado por alfa-glicose, mas nesse caso aqui, ao invés de ter só as ligações do tipo 1,4 alfa-glicose, a gente também tem alfa-1,6, certo? Então, aqui é o carbono 6, que é o carbono 1. Todos eles são do tipo alfa, e é uma forma também dos organismos das células animais armazenarem energia ali. Então, são armazenados no fígado e nos músculos e estão presentes nas células animais. Então, só um resumozinho básico aí, a gente tem os polissacarídeos conhecidos, amido, glicogênio e celulose, os monômeros presentes nessa estrutura são alfa-glicose no amido, alfa-glicose no glicogênio e beta-glicose na celulose. A fonte do amido são raízes e tubérculos, do glicogênio, músculos e fígado, celulose, células vegetais. Papel biológico, a gente tem os dois primeiros como reserva vegetal e outro animal, e o terceiro aqui como formação da parede celular, é apenas estrutural. Agora um pouquinho de exercício para a gente treinar, né? Uma determinada marca de torradas é produzida com farinha de trigo, sal, água e óleo. Uma vez que o fabricante deseja fazer torradas salgadas, ele não inclui açúcar na receita. No rótulo deste produto, o fabricante colocou a seguinte descrição: não contém carboidrato. Mesmo bem intencionado, o fabricante cometeu um engano. Explica ao fabricante o que o fabricante quis dizer ao colocar essa descrição. Quando ele fala de carboidrato, ele quer chutar apenas os açúcares provenientes da sacarose. Okay?
Mas nós sabemos também que na própria farinha de trigo nós temos aí alguns carboidratos. O amido é um exemplo de carboidrato presente aí na farinha de trigo, certo? Então explicar para ele que, na verdade, a farinha de trigo também tem carboidrato, também é um carboidrato. O único carboidrato que ele tirou aí da equação foi a sacarose. Faça outra expressão de modo que expressa a ideia desejada, porém sem erro de natureza química. Eu diria, nesse caso, que o produto dele está sem adição de açúcares, certo? Nesse caso, sem adição de sacarose. A gente finaliza o nosso vídeo por aqui e até a próxima.